Fala, Milton, tudo bem? Tudo jóia. E como é que você tá? Tá tudo bem. Recuperação a 100%? Ainda não, ainda leva um tempo ainda. Tem consulta agora no dia 23. Tá. Dia 23 tem consulta para ver como é que tá, se o osso consolidou, se não consolidou, se tem que esperar mais, tira tipóia. Então só vou saber no dia 23. Tá bom. Então, pela sua dúvida. Hã? Pela sua dúvida, né? Não é assim, Aí, e o que eu acho? Eu acho que eu tô me sentindo bem. Fico um tá. pouco cansado no fim do dia, que fazer tudo com a mão esquerda e com tipóia cansa, né? Mas tem dor? Isso aqui é um Não. pouco... Não, tem um desconforto. Tá. Você sente assim que tá inflamado, tá quente, né? É dolorido, mas não é dor, assim. Não sei, talvez meu limite de dor talvez seja meio alto, né? Mas não é dor, assim. É um desconforto. Beleza, Milton, vamos lá. Vou lançar aqui uma questão que eu acho que é muito legal, assim, até você como para mim, um dos maiores historiadores de yoga. Então, lançar uma questão e eu acho que eu já te fiz essa pergunta uma vez e acho não, né? Eu tenho certeza de qual é a resposta, mas eu acho que é legal para as pessoas entenderem que é o seguinte: qual a importância, como é que você vê a importância? Porque, assim, existem os livros escritos sobre yoga histórico, sejam as escrituras Upanishads e vários outros livros históricos escritos, mas qual que é a importância dos monumentos? Então, vamos dar um exemplo. Você foi lá para as cavernas, né? Elora, não sei se você foi adiante, Elora, foi nas duas. Khajuraho, nós estivemos juntos. Qual que é a importância desses monumentos para o yoga, para a história do yoga e por aí vai? Se você quiser falar sobre isso. Engraçado, nós falamos sobre história, mas não falamos especificamente sobre os monumentos, né? Uhum. Então, por exemplo, se você pega o texto escrito pelo Rei Bhoja, mesmo o Rei Bhoja que fez um comentário sobre o Yoga Sutra, isso no século XI, o comentário do Rei Bhoja é o Raja Martanda, o comentário do Rei Bhoja ao Yoga Sutra. Ele escreveu um outro livro de arquitetura, Sarangana Sutradhara, que eu cito bastante no meu livro. É um livro de arquitetura que traz como que são feitos os prédios, como que são feitas as esculturas, Esse livro tá? de, esse livro de arquitetura, ele tem a visão do Vasta Shastra ou não? Do Ayurveda? Ou não? Vastu Vasta, Shastra, desculpa. Shastra quer dizer texto, Sim, certo? sim. Texto, um livro qualquer. Tá? Isso é um Shastra. É, Vastu é, arquitetura, certo? Certo. Certo? Então, mas esse Existem livro. vários. Tá. Esse é um dos livros que compõe que faz parte de diversos outros livros, né? Desse grupo que é chamado Vastu Shastra. Da mesma forma que você tem outros shastras, né? Que falam sobre outros assuntos. Sim. Temos shastras de medicina, que compõem a medicina ayurvédica, tá? E no caso da arquitetura, é chamado de Vastu. Entre eles, deixa eu até pegar, para não ficar errando o nome. Né? Então, o nome disso Eu perguntei, Milton, mas porque assim, poderia ser um livro de arquitetura qualquer, ou se tem essa visão do Ayurveda, né? Samarangana Sutradhara. Samarangana Sutradhara. Tá, eu falei certo, não falei errado, né? É só para ter certeza, para não falar besteira. E daí, a construção do templo, ela é toda baseada em geometria, é baseada em harmonia, certo? Ela leva em consideração uma lógica social,
leva em consideração a lógica social. Porque o templo hindu é diferente do templo islâmico, é diferente do templo cristão, pois a função social de cada um desses templos é diferente. E a conexão com o infinito, a conexão com a divindade, é feita por cada um desses grupos de maneira diferente. Certo? Que é diferente do templo Sikh, e assim vai. Então, ele tem uma lógica. Tá? E, no caso do Yoga, os templos eles começam a ser construídos aí, principalmente a partir do período Gupta, certo? O período Gupta é século III depois de Cristo, século II, século III depois de Cristo. Existe antes a construção das estupas, tá? As estupas, você está falando do século I antes de Cristo. As estupas budistas, século I antes de Cristo. 4 séculos antes. Isso. Você tem mais antigo do que isso, você tem os dolmens, né? Os dolmens. Então, naquela região de Karnataka, onde eu estive, onde fica Badami, você vê os dolmens, que aí é neolítico, né? São 5 blocos de pedra cortados assim, como uma parede, né? Que põe um do lado do outro, e põe um teto em cima, é um dolmen. E a lógica do templo hindu, ela segue. Então, quando você estuda o templo hindu e a arquitetura hindu, você consegue pegar, a partir dela, elementos que indicam o processo de criação e de desenvolvimento do próprio yoga, vinculado ao desenvolvimento religioso daquela cultura. Por exemplo, quando você vai em Hampi, onde tem o Império Vijayanagara. Império Vijayanagara, a gente está falando do século XII e século XIV. Tá? Você tem lá uma forte patronagem ao Hatha Yoga. E lá você tem, por exemplo, no prakara do templo, o que é o prakara? O prakara é colunata, né? É uma colunata, então é um edifício, é um hall colunar. Nesse hall colunar você tem o hall principal, que é já dentro do templo, você tem a halls secundários, que tem nomes que eu não me recordo. Um é para casamentos, outro é para outra finalidade, mas eles têm nomes, né, que eu não me recordo. E lá, nessas colunas, você tinha esculpido asanas. Asanas complexos, como Omkarasana, Shirapadasana, Pakshasana, Vrikshasana, Isso você Chakrasana. naquela parte que você foi antes de eu chegar, isso? Na realidade, Ramp eu fui depois. Depois. Tá. Depois. Tá? Só para saber a localização mais ou menos onde estava. Sim, então, mesmo, por exemplo, o Nataraja, como a gente conhece, de Chidambaram, ele passa por um processo de desenvolvimento. Ele nasce pronto. Ele é um processo. Ele vai desde o Lingam de Guliaman, que é aí século II, século III a.C., até o primeiro Nataraja, onde você não tem a Pasmara, que é aquele anão demônio no pé, representa a ignorância, não, ele está do lado de Shiva, que é um templo que fica no sul da Índia, putz, eu já não me recordo o nome. Já está apagando, já não me recordo o nome. Mas lá, para ter foto desse Shiva, ele é do século VI depois de Cristo, é o primeiro Nataraja, que está na posição chamada de Bhojanga Trasita da dança. É o primeiro Nataraja, certo? Do século VI. Então eu sei que, por exemplo, partindo dos Shivas incrustados no Lingam, você tem todo um processo de desenvolvimento até chegar no Nataraja, como a gente conhece, que é o Nataraja de Chidambaram. Tá? Da mesma forma, isso pode ser levado para os asanas. A gente esteve num lugar, eu estive junto com você no sul da Índia, próximo a Chennai, chamada Mahabalipuram, ou Mamabalipura.
Lá tinha aquelas rochas esculpidas. Aquilo lá é do século IV. Século IV ou século X? Acho que século X. eu Não, talvez um pouco antes. Já estou fazendo embananando. eu acho que é Mas depois as cavernas é que são anteriores, né? são anteriores. Esse daí não, esse daí entre, se não me engano, é século X. Então eu sei que no século X eles já conheciam o Vrikshasana. O Vrikshasana já estava dentro de um contexto social, já tinha uma história mitológica associada a ele, e isso já era esculpido na pedra. Então Então, eu sei que a partir dessa data já existe o então, Vrikshasana. então uma das importâncias desses monumentos, das esculturas, etc., acaba sendo nesse sentido. A partir do Sim, momento que sim, é de documentar, né? É de você poder documentar, inclusive, as datas onde as coisas foram surgindo. Porque o grande problema do hindu, em contraposição ao chinês, é que o hindu não data nada. Passou a datar depois do período colonial, do colonialismo britânico. Antes disso, não se datava. Não se datava até porque se achava que essas coisas não pertenciam ao ser humano. Certo? Passava um processo de despersonificação, despersonificação de pessoa, local e tempo, porque era um conhecimento apessoal e atemporal. Então, não se datava. Perfeito. Era uma lógica de raciocínio. Então, como não se datava, para o historiador e para quem está tentando entender o desenvolvimento da coisa, é um inferno. Né? Até hoje, tem texto, você não consegue se datar. Tá? Aham. Você tem dificuldade para você datar os Upanishads, é inferno. Você tem 6 séculos. Como não consegue acertar? É porque não tem data. Não tem data. Você fica fazendo referências com outros textos, citações de outros textos para você poder encaixar aquilo. Então é realmente infernal. Inclusive, a datação do Yoga Sutra, que é o principal texto de qualquer yogi. Todo yogi hoje em dia conhece o Yoga Sutra, graças a Vivekananda, mas todo yogi ocidental para falar no Yoga Sutra. Até o Yoga Sutra, a datação já é um inferno. Não se sabe se é século 3 a.C., século 3 depois de Cristo. A gente está no século 4 depois de Cristo. Todo estudioso contemporâneo não aceita a idade do século 3, Aham. tá? Não aceita. Existem muitos argumentos muito fortes, tá? Mas, mesmo assim, por exemplo, eu li 4 artigos sobre a datação do Yoga Sutra. Desses 4 artigos, 3 eram do Philip Mass. E lá ele dá argumentos muito plausíveis. Mas, mesmo assim, tem questões ali que ficam em aberto para mim. Tá certo? Então, até a datação disso. Então, quando você vai no templo, e lá aquele templo, ele tem, na porta de entrada, ele tem uma inscrição de qual rei que fez aquilo e de qual data, você consegue dizer, olha, tá lá, essa já existia. Então, eu sei que, por exemplo, o Chakrasana já estava incluído dentro do yoga no século XIV. Certo? Eu sei que, e possivelmente associado à dança, eu sei que os asanas complexos já estavam presentes no século XIV, mesmo que eles não constassem do principal tratado de Hatha Yoga, que é o Hatha Yoga Pradipika, e fosse aparecer no século XVI, no Gheranda Samhita, alguns deles, e depois só no século XVIII com o Yoga Pradipika. Tá certo? É um texto que já não é nem sânscrito. Tá? Mas no Yoga Pradipika já traz um monte de asana. Mesmo que desde a Tyanabina Upanishada se fala, Tyanabina Upanishada você pode datar entre século 6 depois de Cristo a 1000 depois de Cristo. Alguns autores, como o David Gordon, tem uma enciclopédia dele. Alguns autores jogam ele para o século 100, mas é bem forçação, assim. Século 100 antes de Cristo. No meu livro eu procurei sempre pegar a data mais antiga, com referência, tá? Porque me agrada, Aham. né? Pessoalmente, eu gostaria muito que fosse mais antigo, tá? Mas
eu sei, como estudioso, que é forçação de barra. Tá? E o que você percebe? Você percebe, por exemplo, mesmo que a Tiana Binda Upanishad cite que Shiva diz que existe tantos asanas como seres vivos sobre a Terra, eles não estão descritos, tá? E mesmo no Yoga Sutra, a descrição dos asanas, ele cita nomes no Bhashya. Então, no Bhashya de Vyasa ao Yoga Sutra, você tem aí a citação de, se não me engano, 10 nomes. E são todos os asanas deitados. Todos os asanas sentados, perdão. São todos os asanas sentados. Então, quando que apareceram esses asanas todos complicados e calistênicos, entendeu? De que tradição, de que forma? Você indo no templo, você consegue entender. Você estudando as correlações entre o yoga e as artes marciais, você consegue entender. Você consegue entender. Então, perfeito? E daí você consegue perceber que as relações entre o yoga, o hinduísmo e as outras tradições são extremamente complexas. São extremamente complexas. E elas dialogam ao longo de milênios. Da mesma forma que, a partir do século XIX, passa a ter um diálogo ferrenho com o Ocidente. Um diálogo que acontece até agora. E é esse diálogo que molda o yoga na atualidade. Então, se você não sabe, não conhece esse diálogo, você não conhece essa história, você não conhece aquilo que você está fazendo. Porque você toma alguma coisa como sendo super ancestral e você não sabe nem que veio da ginástica britânica. Você usa a cor dos chakras como a cor do arco-íris nos chakras. Você não sabe que isso foi criado por uma autora no século XX. Que antes não tinha. Se você não estuda a história, você não sabe que a primeira correlação que tem entre chakras e sentimentos é num texto do século XIV. Antes disso, não existe essa correlação. E que você não consegue entender que o livro do Yoga Sutra de Vivekananda, ele tem uma forte tendência cristã na tradução dele. Tem uma forte tendência cristã que vem da Brahma Samadhi, que era um movimento de renovação do hinduísmo, que aconteceu justamente no final do século XIX e começo do século XX, no qual Vivekananda estava inserido. E que ele vendeu o Vedanta e o Yoga fortemente polvilhado como neoplatonismo. É o que eu vejo assim, apesar de muita gente não dar muita relevância tanto para os livros quanto para os monumentos. É que eu vejo que os monumentos em si, muita gente não faz associação. Você colocou uma associação, por exemplo, do asana, que é super importante. Se você pega os templos todos de Khajuraho, além de toda a estrutura de cultura, etc., todo esse cuidado com a sensorialidade, com todo o cuidado com o processo do Tantra, ele está ali descrito naqueles templos, né, de Khajuraho, por exemplo. Então, acho... Mas não só de Khajuraho, né? Segundo o Alain Danielou, citando um texto do Vastu Shastra, no livro dele sobre o templo hindu, ele coloca que não existe um templo que não tem uma cena associada à sexualidade. E se tiver, que um raio destrua. Porque, na realidade, o templo, ele traz o movimento da vida. Então, quando você pega o templo hindu, o formato dele é um formato de caverna e montanha, onde você tem um núcleo da caverna, que fica justamente embaixo do ápice da montanha,
você tem o dolmen. Ah, aquele mesmo dolmen que eu falei, que é lá do Neolítico, é o início do templo é o dolmen, tá? Que é uma caixa de pedra com um ídolo dentro dele. E esta relação é uma relação que se dá entre o devoto e a divindade, que é o Darshana, a visão que o devoto tem da divindade, que está lá no núcleo do templo. E, portanto, o local onde está a imagem da divindade, se for Shiva, por exemplo, usualmente um lingam, é o ponto central da criação. Uhum. Pô, não é porque um lingam com uma vulva, né? O lingam, para quem não sabe, se eventualmente estiver aqui, o lingam é um falo, né? É um Então, pau. É o genital masculino penetrado pelo genital feminino. Está ali. Então, mas por que isso? Porque é isto que se manifesta. Porque Shiva e Shakti estão além da manifestação. É a fusão do lingam com a Yoni que é responsável pelo desenrolar do universo. E qual universo? O universo é o que está para fora do dome. Então, quando você pega fora daquele núcleo de pedra, começa a desenrolar o universo. Então, todo aquele monumento em forma de montanha que se desenvolve é o universo se desenvolvendo. É como a Prakriti, que inicialmente ela era a Yoni, ela é o útero no qual se desenvolve todo o resto ao redor dela. E o que tem? Tem de tudo. Tem pessoas dançando, tem pessoas penteando, tem pessoas trabalhando, tem pessoas transando. Por quê? Porque a imagem do tempo em si, ela define o mundo com todas as belezas e incoerências que o mundo tem. Porque o mundo, ele é a própria dualidade em manifestação. Agora, na iconografia, é diferente, por exemplo, você vê um sábio Jaina. Enquanto você pega o deus hindu todo bonito, todo retorcido, né? Com tribanga, com gesto, tudo, né? Todo elaborado, né? Decorado, adornado. Quando você pega o mestre Jaina, não, ele está em pé, reto, cara lavado, assim, reto, os braços soltos, nu. Não tem meia volta, não tem dança, não tem movimentação, é estático, é equânime, isso é aquela coisa reta. no templo jainista que a gente foi, que eu não vou lembrar o nome agora. Por exemplo, era uma imagem de Mahavira. Também tem outro, aquele templo que a gente foi em Ragnapur, que era todo de mármore, né? Ragnapur, ele era Pradnata, né? E também branco de mármore reto, por quê? É aquilo que transcendeu tudo, transcendeu a realidade. Ele é totalmente equânime. Então, quando você olha para o templo, você consegue entender, você consegue perceber essas nuances, perceber essa sutileza, né? Dentro de cada um dos templos e sua construção e a presença das técnicas dentro dela. Como, por exemplo, o próprio templo Jaina de Ragnapur, você tem uma estrutura em forma de colcha no teto, que você faz o Om, aquilo reverbera como se fosse uma parabólica. Uhum. Daí tinha o monge lá que foi demonstrar e fez maior festa, e o pessoal ficou todo feliz, né? Ai, como você faz lindo, né? A reverberação, né? A reverberação do som dentro daquela... E ele sabe, ele mora lá, ele vive lá, a família toda de lá, ele sabe cada ponto que é especial dentro daquele templo. E por quê? Porque aquele lugar é um lugar que se faz mantra. É um lugar onde alguém vai localizar alguma coisa ali. Da mesma forma, a construção é feita de tal forma que, por exemplo, o puja que é feito possa ser drenado para fora. A gente viu isso, por exemplo, em diversos templos, os pontos de drenagem, né? Da água, do leite, das flores que entra. É feito puja, lava-se a imagem
no banho e escorre. Então, por exemplo, o Puja, a construção do templo para o Puja, ele tem isso é pensado. Pensado pontos de drenagem, são pensados, por exemplo, espaço para pradakshina. Tem na região perto de Hyderabad, onde tem o Gulyaman, em Andhra Pradesh, você tem o próprio templo onde tem o linga de Gulyaman, que é o linga mais antigo que tem, onde Shiva está esculpido na imagem do linga, do falo. Você tem toda ao redor uma arquitetura que lembra a traseira de um elefante, né? Ela é toda arredondada, né? Ela é toda arredondada e tem um espaço para depois de você fazer o puja, fazer o pradakshina, ou a circunambulação em torno, que tem todo um significado. No meu livro eu dou 4 significados diferentes. Um deles é de que a sua vida gira em torno da imagem, ou a imagem é tudo para você. E isso tem aspectos mitológicos associados. Então, por exemplo, você enxerga quando que isso apareceu no templo. Aí você vai voltando, vai pesquisando os templos, vai voltando e você consegue achar, por exemplo, a Índia começou executado dessa forma, com essas características a partir dessa data. Então, o estudo do templo era interessante. No meu caso, a minha ideia, quando eu fui, era fazer um estudo fotográfico dos templos, indo em lugares, não só em templos, mas em monumentos, indo em lugares onde outras pessoas já estiveram, para eu checar e fotografar. Então, uma coisa que não existe é uma análise fotográfica ou arquivo fotográfico da presença das técnicas, entre elas principalmente asana, dentro dos templos. E essa pesquisa que eu fiz, ela vai aparecer onde? Vai aparecer no livro de asana. E isso, principalmente, Milton, além das pessoas não terem feito, uma coisa que também pode gerar uma dificuldade até para um historiador ou para quem, é a destruição desses templos, né? Então, sim, porque isso acontece. sei lá, pensando nos de Khajurahos, a quantidade de coisas que tem são boas, Sim. porém a quantidade de coisas destruídas que acabam perdendo um pouco do que era e de informações que poderiam ser trazidas é grande também, né? Olha, até Delhi, por exemplo, não tem templo de pedra, né? Até o Arquijadão tinha um templo de pedra, ainda era tudo de alvenaria. Sim. Que é Sim. um nonsense, né? Totalmente nonsense. Né? Até era interessante. E por que não tinha? Porque desde o século X, especificamente século XI, você tem a instalação de um regime islâmico que vai durar até o século XVII. E que destruiu. Quem vai no Qutub Minar vê que o Qutub Minar, que é um minarete construído pelo primeiro sultão do Sultanato de Delhi, que era escravo e que ficou lá e que deu início a influência islâmica na Índia. E eles destruíram os templos para construir os minaretes e para construir a escola do Alcorão, né? Que eles ensinavam o Alcorão. Cara, isso acontece, não é só com islâmicos, isso acontece com cristãos. Pensa em Hagia Sophia, em Istambul. Quantas vezes aquilo já não veio não um monumento, mas ele já não foi mudado internamente, né? Para se adaptar a islâmicos e cristãos, né? Quantas vezes? Tá certo? Tanto, não é? Você vai na Espanha, quantas vezes você não tem uma igreja em cima de uma mesquita e uma mesquita em cima de uma igreja? Sim, historicamente é algo que aconteceu e Sim. Isso aconteceu, isso está assim agora. Agora,
pensa para um arqueólogo, para um historiador, você vai fazer o quê? Você vai desmontar o que estava para montar do jeito que era? Não. Não, porque aquilo faz parte da história. Tá? O que está, evita-se de se mexer, principalmente se é um monumento de grande importância. Tá certo, Taj Mahal. Ninguém vai derrubar o Taj Mahal e fazer uma Sagrada Família em cima, né? Tá certo? Então, hoje em dia se luta para que essa memória seja preservada. Mas aquilo que já foi, já faz parte da memória. Você não... Querem dizer, em Ayodhya, que teoricamente, mitologicamente, foi a cidade de Rama, tinha uma mesquita. E foram lá que queriam destruir a mesquita que estava em cima do lugar, que era um templo de Rama. Não sei o que. Então, para, meu. Ele já foi. Agora é o que está. Agora a história é o que ela é. Ela é o que ela é. Então, a mesma coisa com relação a esses templos. Para pensar. Por que você pega os tantras? Existe pelo menos 10 tantras de uma linhagem sáurea, de uma linhagem solar. Não, 40. 40 tantras da linhagem solar. Não sobrou nenhum. Não tem, você não consegue achar manuscrito. A gente sabe que existe por citação, mas você não consegue achar, porque sumiu. Sumiu por quê? Por que o budismo sumiu da Índia? Por que o Tantra ficou restrito a lugares específicos? Exatamente por causa da perseguição islâmica. Né? A perseguição, principalmente no reinado de Aurangzeb, no caso dos mongóis, era terrível. Terrível. Então, destruíam mesmo. Principalmente porque o Tantra e o crescimento do Tantra, ele é intimamente relacionado à patronagem. Porque o Tantra, por ser uma filosofia, ou podemos até dizer uma manifestação religiosa associada ao mundo e ao prazer e à aquisição de poder, os seus ritos eram extremamente utilizados pelos reis para propiciar a vitória na guerra, pelos reis hindus. Então, quando você destruía aquele reinado, você destruía inclusive o Tantra, o tantrismo. O tantrismo era tirado de fora. Se você pega os templos a partir de entre o período Gupta, que é do segundo milênio, até o ano 10, ao 10º século depois de Cristo, você vai ver que as mulheres elas são retratadas com o peito nu. Sim. A partir daí, elas são retratadas com o peito coberto com sari. Exatamente por quê? Porque o peito nu atiçava ao islâmico, e aquilo era mal visto. E não foi só porque foi obrigado, porque o hindu percebeu que se ela tivesse nu, se aquela mulher fosse bonita e estava mostrando seus dotes, ela ia ser sequestrada. Ela ia ser sequestrada, ela ia ser roubada. Então era melhor esconder mesmo. Vou te fazer uma pergunta, mas antes veio uma pergunta aqui, se eu e você estivermos no templo de Kailash. Eu acho que esse está nas cavernas, né? Eu não estive. Você não esteve. Eu estive no templo de Kailash. Tá? Templo de Kailash, se não me engano, no século XII, século XIV. Ou é antes? Não tenho certeza. Tá? Pode ser que seja antes. Eu sei que quando você... E ele fica em Ellora, tá? Nas cavernas de Ellora. E você vê assim, você vê primeiro as primeiras cavernas as mais antigas, elas são budistas. Daí você chega ao século III depois de Cristo, século até antes de Cristo, você ainda tem algumas cavernas em Ellora que são budistas. Depois você tem uma queda na influência do budismo, e o budismo vai sumindo da Índia pelo ressurgimento do hinduísmo, e daí as últimas cavernas, elas são cavernas hindus.
entre elas a caverna, o templo caverna, né? Já não é uma caverna, porque eles escavaram a rocha inteira, né? E apareceram o templo de Kailash. Esse é o maior, Lá, não é? oi? Esse é o maior, não é? Se eu não me engano. Em Loura, sim. Em Loura, sim. Não, mas é um negócio impressionante. É uma pedra que, de altura, ela deve ter uns 30 metros. De largura, é imenso, assim. Uma coisa descomunal. E eles começaram a esculpir de cima para baixo. Imagina, você vai abrindo um vão numa rocha gigante, vai abrindo um vão, você começa a esculpir a torre do templo, e daí você vai descendo, 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 você esculpe ela por fora, e você começa a abrir, fazer as estruturas por fora e abrir a caverna por dentro. Então, abrir o templo por dentro, esculpido na mão, cara. Consegue imaginar um negócio desse? É muito lindo. Nossa, não. Um negócio muito lindo. É de tirar o chapéu. A minha pergunta em relação aos tempos que você estava falando era. Se eu não me engano, eu escutei isso lá, não sei se foi de você ou de alguém. O motivo pelo qual, e posso estar errado, mas o motivo pelo qual grandes monumentos, estátuas, etc., se concentram mais no sul. É pelas invasões, é isso, Sim. não é? É isso mesmo, é isso mesmo. Então, os templos e os maiores templos, os templos mais bem preservados e ativos, eles estão no sul. Tem o Birradesha Temple, que fica em Tanjavur. É um negócio... Para eles fazerem a cúpula em cima daquele templo, eles precisaram de uma rampa de 1 quilômetro. Nossa. Eles construíram uma rampa de 1 quilômetro de terra para poder fazer a cúpula do templo. O templo, se eu não me engano, ele tem 300 metros de altura. Então, ele é descomunal, ele é lindo. Né? No livro de Púdia tem imagens de pinturas que são do tempo dos Pallavas, que são pinturas não feitas em afresco, porque não é feito no gesso fresco. Ele é pintura feita já no gesso seco. Tá? Então eles passam e daí eles pintam. Elas são mais novas do que o templo, são de uma dinastia à frente, são dos Pallavas, não dos Cholas, mas é uma pintura com uma delicadeza. Então, se você olha no livro de Púdia, lá tem. No livro digital de Púdia, eu já acrescentei fotos, por exemplo, do templo Kailash. Tem no verso do Stotra, chamado Shiva Tandava Stotra, tem no templo de Kailash, tem essa imagem de Ravana segurando assim o Himalaia e Shiva sentado assim no Himalaia, colocando o dedão dele no chão e esmagando Ravana, e Ravana assim esmagada, assim, pede perdão a Shiva, vocalizando a Shiva Tandava Stotra. Bonito, né? Poético, bonito. Então, ir ver os templos é uma coisa. No sul da Índia é assim, eles como não. Tem um templo de Vishnu lá, ele é tão grande que você não consegue ver o fim dele, porque eles são várias muralhas, né? Ele é muralha, tem várias muralhas, você não vê fim assim. De tão imenso e descomunal. Isso em Trite, em Tiruchirapalli. Tiruchirapalli. Então eles são muito bem preservados. São muito bem preservados. São lindos. Vanamalai também, né? Sim. A gente vai em Khajuraho e acha aquilo descomunal. Mas depois você vai no sul e olha e fala, isso aqui que é um templo, né? Templo hindu. Porra, esse templo aqui é de tirar o chapéu. Você viu lá em Tiruvannamalai, que tamanho daquele templo, né? A quantidade de gente no festival. A quantidade de gente circulando ali, né? Incrível. Então, mas aí no sul foi menos invadido do que a parte mais norte, então provavelmente seja isso, né? Sim, é isso mesmo. Por quê? Porque a invasão islâmica, ela desce
nem é mais invasão, né? Eles simplesmente já eram locais, né? Já estavam lá há 5 séculos, mas estavam o tempo todo em atrito, né? Com os reinados hindus que estavam ali. Se os hindus não se submetiam, estavam o tempo todo em atrito. E você tem, justamente nessa parte sul, a manutenção, né? Principalmente porque o Império Vijayanagra, ele segurava, né, a descida. E você tem, na história desses reinados, você tem reinados muito prósperos. Por exemplo, os Cholas, eles foram um império gigantesco que construiu justamente esses dois templos, o Tanjavur e o Brihadeeshwar. E também o Gangakonda, também, outro templo magnífico que tem lá no sul. E eles foram responsáveis por criação das rotas comerciais marítimas, que fazia a ligação da Índia com todo o resto da Ásia, inclusive a China, inclusive Tailândia. Então, o templo que tem de Angkor, Angkor Wat, aquele no Camboja. hindu. Por quê? Porque os reis, eles incorporaram o hinduísmo. Eles incorporaram o hinduísmo, inclusive na vertente tântrica. Lembra que eu falei que o tantrismo tem forte patronagem? Exatamente porque ele cresceu justamente no momento onde o hinduísmo estava reflorescendo entre o século III e o século V. Que bate justamente com o período Gupta. Que é o auge do hinduísmo clássico, né? Como a gente conhece, o auge do hinduísmo clássico. Então, os Cholas, eles estabeleceram imensas rotas comerciais. Inclusive, tem autores que falam que, por exemplo, as técnicas sexuais associadas ao Tantra, inclusive muitas teorias da medicina ayurvédica, vieram não da Índia para a China, mas ao contrário, da China para a Índia. Tá? Não vou entrar em mérito. Também não tenho certeza se isto é real ou não é real. Mas os argumentos dele estão lá. Certo? Um desses autores é Samuel George Samuel. Eu sei porque o livro dele chama As Raízes de Roots of Yoga and Tantra. Eu li durante a viagem esse livro. Li durante a viagem. Naqueles momentos de translado no ônibus, eu ia além. E além dos templos e tal, você encontra muitas coisas perdidas. Como você falou, fui lá, tinha uma estátua. Sim. Para mim não estava perdido, que eu fiz uma pesquisa imensa antes para saber onde que eu tinha que ir, em que lugar. Não, sim, perdida que eu estou dizendo, sim. Não necessariamente é uma rota Não, não é rota turística. Não. Os lugares que eu fui, tirando Hampi e Badami, que são muito turísticos, tá? Mas eu fui em lugar que tinha turista. Só tinha eu lá. Eu e o meu motorista, os últimos caras que de fora estavam lá naquele lugar. Tá? Então não tinha ocidental. Tanto que tem lugares que eu fiquei no hotel do governo, hotel de peregrino. Uhum. E, sim, era o que tinha. Tava certo, tava ok. Não foi o pior lugar que eu fiquei. Eu fiquei em lugares que eram privados, eram ruins, mas esse era ok. Fica em Shirishailam. Shirishailam tem um templo de Shiva lindíssimo também. Tem a represa de Shirishailam, que também é muito bonita. Eu começo a contar essas histórias, falar da Índia, me dá uma saudade, assim, me dá uma saudade. Por mim, eu já estava lá de volta. Eu estaria lá de volta. Tanto que no meu computador, né, fica rolando as imagens da viagem, né? Então, quando tem um
livro aberto, alguma coisa aberta aqui, eu fico olhando as imagens da viagem. Ai, aquilo me dá uma dor no coração. Por mim, eu estaria lá de volta já. Realmente, eu estaria lá já. Mas para encerrar, então, você tem uma importância histórica nos livros, nas escrituras, etc., mas essa também tem essa importância histórica no monumentos, está? Nos monumentos. Tanto que a viagem logo foi para isso, foi para pesquisar e olhar o que tinha de vivo, né? O que tinha que sobrar ao vivo, certo? Inclusive, você ia atrás de um manuscrito também. A gente nem precisaria ir lá, mas ir lá e fotografar e ver é diferente. É diferente. Teve um lugar em Goa onde tinha um lago, que era um lugar onde eles plantam os condimentos. E lá tinha um lago com flor de lótus. Uma foto. Eu tenho várias, eu tenho umas fotos de flor de lótus também. Tem algumas que entraram para o livro digital de Púdia, quem quiser adquirir para Kindle, né? Já tem lá a foto. Tem uma foto de uma flor de lótus lá que eu tirei, cara. Eu levei a foto, a lente macro, só para tirar aquelas fotos. Cara, tem umas 3, 4 fotos assim de flor de lótus que são um negócio assim que parece que não existe, assim. Tão linda, né? Então, é o tipo de coisa assim que vale a pena. Vale a pena. Mas, assim, você vai para a Índia, vá bem assessorado, né? Passar perrengue. Ninguém merece, né? Ninguém merece passar perrengue. Não. Então, vá bem assessorado, vai com Boris, vai com um pessoal que já conhece, que tenha contato com boas representações lá, senão você vai passar perrengue e ninguém merece, assim. Eu concordo. Vá assessorado. Muito bem, Milton. Muito bem. Obrigado aí por tanto conhecimento, tanto conteúdo. Às vezes eu acho que eu falo demais, né? E eu fico rodando em torno do tema, né? Mesmo de vago, assim, né? Não acho não. Acho que são conhecimentos que assim nem todo mundo tem assim. Eu vejo que a mesma forma como eu tenho tipo, um amor incrível em dar aula, eu vejo em termos de história, tipo, seus olhos brilham quando você fala. Então, para mim, eu acho que você não está falando demais, eu nem acho que, tipo, pelo contrário. Eu acho que você traz conhecimento que quase ninguém tem. Na real é essa. São poucas pessoas que têm. Então, eu acho que isso sempre é muito válido, muito válido. E quem quiser, compra os livros, assim. A pessoa pensa assim, R$ 350 um livro. Não, meu amigo, tu não sabe, assim, Não ó. sabe o quanto foi a perrenga para escrever. Vendo daqui, ó. Só esse foi R$ 1.000, certo? Tem livro que eu paguei R$ 2.000. Porque é tudo livro importado, né? Então, foi um processo de sintetizar essa informação, né? De pegar essa informação e sintetizar num texto que seja palatável, né? Então, assim, tanto que um aluno meu perguntou, Milton, você não tem uma sugestão sobre yoga e associada à alquimia? Eu falei, tem, ó, tem tal livro de alquimia, tem outro, tem um que escreveu e associa os corpos à medicina Siddhanta, mas alquimia, que é um livro do David Gordon White, chama The Alchemical Body, e dele foi ver para comprar e falou, Milton, isso aqui não dá. Por que não dá? Tá R$ 500 esse livro. Cara. É, Ele... as pessoas, muita gente menospreza o trabalho, o cuidado, o tempo, tudo que é dedicado ali para fazer um livro. Se você olhar o livro estou com o livro de Pranayama aqui aberto. Ele está terminando a diagramação, eu estou acertando o índice do livro. Deixa eu mostrar para vocês isso daqui. Tem a
as primeiras 130 páginas são sobre fisiologia e anatomia da respiração. Olha esse desenho. Dá para ver? Deixa eu ver. Acho que não dá, né? Dá, não dá. Aqui, ó. Aí dá. Olha esse desenho. Quem fez foi o Flávio Mamed. Mamed. Olha esse outro. Olha esse outro aqui, ó. Cara, assim, olha esse cerebelo. Meu, sabe quanto eu paguei por isso? Eu Assim, sei. cara, assim, o cara desenhar o tronco encefálico e o cerebelo para mim, para esse livro de Pranayama. É um livro que tá lindo, assim, tá lindo, tá lindo. Que ele traz tudo sobre fisiologia respiratória, associado com os pranayamas, como os pranayamas funcionam. Ele fala sobre que é hiperventilação, o que acontece por ventilação. É um livro assim. Sempre me perguntaram, Milton, você tem algum livro para indicar que fale sobre anatomia e fisiologia? Para mim, eu falei, ainda não, mas vai ter. Porque os outros livros, eles são. Você vai pegar um Gaita, um livro de fisiologia, uma Margarida de Mello para estudar? Não vai, são livros desse tamanho, falam sobre fisiologia médica, você tem que ser algo focado, né? Bom, e aí eu ia falar assim, até, para quem não conhece você, então não conhece seus livros ainda, talvez não tenha visto. O grande ponto é, o livro é tanto e a pessoa talvez ache caro. Aí ela, Uhum. aí ela vai pegar o conteúdo que tem num livro de mudra seu, que não existe, mas se a pessoa for pegar isoladamente, ela vai pegar 3, 4 livros de uma forma muito mais complicada e não esmiuçado, como você fez, e vai gastar mais ainda e não vai ter o conteúdo que tem. Não, não vai ter. Não vai ter. Porque ela vai ter que sentar e sintetizar isso daí. Ela vai ter que juntar esse conhecimento numa coisa inteligível. Isso leva tempo. Leva tempo e leva experiência, né? E, De alguém que está e estudando há 30 então, anos. e quando que tá esse de pranayama para as Para pessoas já ficarem ansiosas? no fim do ano. Fim do ano. Pronto. Fim do ano. Para quem Não, não, não. fala, Cara, olha esse desenho, olha esse coração, cara. Não, olha. acho que Desculpa, mas esse, olha esse coração, cara. para quem não sabe, esses desenhos do livro do Milton foi desenhado por um amigo nosso, que é o Flávio Momed, que faleceu ano passado. Ano passado. E então, além de serem desenhos incríveis, são desenhos dele, né? São desenhos dele. Desenhos dele. É isso. E puta, muito legal. Então, assim, ó, eu já estou ansioso para Eu ler esse livro. Para quem também. conhece, para quem não conhece os livros do Milton, então, ó, tem a oportunidade de ter o livro físico, tem a oportunidade de ter o livro digital. Então, e assim, é conteúdo para todo mundo, seja você um estudioso, professor e etc, seja você um aluno. Então, tem conteúdo ali para você realmente aprender sobre algo que para você é importante. Então, se você não tem, a oportunidade está aí. Só ir no link do Milton, lá deve ter. Tem. Até. Então, Muito acho que é isso, né, Borges? isso aí, Milton. Obrigado estar aqui com a gente. Peço até desculpas porque você veio aqui aquele dia, não me avisou que vinha naquele horário, e aí eu não pude nem te dar atenção. E relaxa, sabe o que acontece? Tô com a casa quebrada, né? Então você fica dependendo, fala, então, eu quero ir no bode, não sei o quê, quem vai comigo? Daí ninguém vai, eu tenho coisa para fazer, tenho coisa para fazer, daí o almoço estava pronto, daí almoçamos, daí tá bom. Então, pode deixar que eu vou. Peguei o Uber e fui. Tá Devia bom. ter pego o Uber antes e ido, né? Tudo bem. Mas tudo bem. Ó, Mas é a desejo para hora que todos. deu. Quem tiver interesse em algum tema específico, só me escrever que eu trago aqui daqui a 15 dias na nossa live quinzenal, tá bom? Então é isso.
Obrigado, galera. Beijos, Milton. Saudade de você. Beijo, meninos, tá? Beijos. Beijos.